Estamos começando o seu programa Café com Deus. É um prazer estar na sua casa. Essa semana estamos falando do livro de Ezequiel, estamos falando dos 4 seres viventes do livro de Ezequiel. Ontem esteve conosco o Enio e hoje está o Luiz Henrique. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Adalto, por mais esse convite. E é um prazer e eu sou muito privilegiado de poder estar aqui participando do programa Café com Deus, que é um momento que creio que tanto você, Adalto, como eu e o nosso amigo de casa, nossa amiga de casa, é uma oportunidade de ouro podermos separar um tempo para aquietarmos a nossa mente, do trabalho, né, das demais preocupações do dia a dia e nos concentrarmos na pura palavra de Deus, na revelação da palavra e darmos um pouco de atenção no que Deus quer falar no seu coração, Adalto, no meu coração, no nosso coração, com bastante humildade e assim praticarmos o que nós já vimos nos demais programas, aquela questão que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu e você, o amigo de casa, a amiga de casa, necessitamos separarmos um tempo para dedicarmos a ouvirmos e nos alimentarmos. Esse ouvir seria um alimentarmos da palavra de Deus. Adalto, se você me permite compartilhar um pouco, eu tenho encontrado alguns amigos, alguns conhecidos, e eles têm apreciado muito o programa, têm testemunhado para mim como tem sido ajudado pelo programa. É bênção para eles, né? É bênção para eles, para nós, para nós. Então é muito gratificante, né? O Paulo e a Miriam, que recém-chegado em Poços de Caldas, são assíduos ouvintes, telespectadores do programa Café com Deus, e sábado passado esteve conosco, participando, e pudemos compartilhar. E eles testemunharam que chegaram recém de São Paulo, estavam assistindo, procurando alguma coisa, e foram atraídos pelo programa. Então eu creio que o objetivo está sendo alcançado. Então, eu queria encorajar você, amigo e amiga de casa, se você está sendo beneficiado, ajudado pelo programa, que você possa compartilhar aquilo conosco, ou com seus familiares, ou seus demais amigos, para que outros também possam ser abençoados, né, pela pura palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Era isso porque do lado daqui de cá, nós estamos falando e nós estamos te abençoando. Mas quando você vem até nós, a gente recebe a sua bênção. Com certeza. Esse casal que o Luiz falou, o Paulo, mas a Miriam, sim. Quanto foi prazeroso, gostoso. Ouvi-los, nós fomos ajudados, né? Quando eu os vi lá na reunião, sim, eu fiquei entusiasmado. Eu perguntei, quem convidou vocês? Eu me lembro. Né? Eu falei, não, eu estava vendo o programa. Então aquilo para mim eu fiquei alegre demais. Sim, sem dúvida. Então eu queria ficar mais alegre com a sua presença no Café com Deus. Correto. Lá todo sábado, às 19h30, está aí o endereço, sempre nós repetimos. Marca, mexe na sua agenda, vai estar conosco. Sim. Temos também, já falamos ontem, não sei se você nos assistiu, temos na terça-feira um encontro desse, só de mulheres, só de irmãs. Uhum. Tá bacana, tá muito gostoso o testemunho delas. E na quinta-feira, lá na casa do Anderson. Sim, muito bom. Eu vou dar um endereço para você daqui uns dias, você ir na casa do Anderson, lá no bairro Aparecida. Também queremos lá a casa dele, o Luiz. Sim. Muito bom, ele muito amistoso, amigável. Cafezinho bom. Cafezinho bom. E Deus. Amém. Nós oramos para as pessoas, amém, nós curamos as pessoas, amém, nós ministramos o que nós temos amém, de melhor para dentro das pessoas. E te lembrando que nós estamos agora em meia hora. Você sabia disso? Agora é meia hora de programa. Porque nós queremos te abençoar mais. Luiz, vamos ao assunto? Vamos. Estamos falando dos 4 seres viventes de Ezequiel. Correto. E falamos
Você esteve conosco ontem? Falamos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá em Ezequiel viu 4 seres viventes. João viu os mesmos 4 seres viventes, lá em Apocalipse. Correto, é verdade. Ezequiel viu mais ou menos 600 anos antes de Cristo e mais ou menos 70 anos antes depois de Cristo, o João, bem velhinho, viu esses 4 animais, que é um leão, um boi, um homem e uma águia. Então, nós vamos falar essa semana toda. 4 evangelistas, eles narraram, eles acompanharam Jesus e fizeram uma narrativa, escreveram sobre ele. E cada um deles escreveu segundo o que eles eram, a linha literária de Mateus, que é o primeiro evangelho, é Jesus rei. Sim. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Correto. Mateus fala isso. Eu vou só passar aqui para frente e falar assim. Quando Jesus foi escolher os 12, Luiz, ele não saiu aleatoriamente. Ele orou e para escolher os nomes. Mateus 9 fala assim, olha, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Presta atenção, viu um homem na coletoria. Coletoria. Chama Mateus. Adalto, é interessante esses aspectos de Jesus. Na verdade, ele como rei é o leão da tribo de Judá. Ele é um leão que é o rei dos animais. É o primeiro leão lá. Que vamos nos deter aqui então. É interessante que o Evangelho de Mateus ele era um homem, então, vamos por assim dizer, ele trabalhava, hoje seria um funcionário público do governo. Governo. Então, a experiência dele, ele, vamos por assim dizer, estava trabalhando dentro do governo. Tinha um certo governo. A percepção dele em relação à pessoa do Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus como um rei. Um rei. Então, a experiência dele em escrever o seu evangelho, o Evangelho segundo Mateus, na narrativa dele, a ênfase em todo o evangelho era mostrar para todos, e esse evangelho, graças a Deus, chegou até nós, revelou Jesus Cristo como rei. Né? Desde a genealogia de Jesus, quando nós abrimos o primeiro capítulo de Mateus, no primeiro capítulo, já na narrativa, ele mostra que a linhagem do Senhor Jesus é uma linhagem de um rei, que é o Davi, né, da tribo de Judá. Então ele descreve que Jesus, ele vem da linhagem de Davi, que foi um rei. Foi um rei. O rei da nação de Israel. Okay. Então, né, o Senhor Jesus, ele é mostrado e revelado em toda a narrativa de Mateus como rei. Nós vamos ter bastante tempo aí para falar dessa pessoa. Para falar desse aspecto aí. Eu vou fazer um intervalo, Luiz, e eu volto daqui a pouco para falar um pouco mais desse evangelho e ler algum texto para você do evangelho de Mateus, mostrar Jesus como rei em Mateus. Voltamos já. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o programa Café com Deus. Estamos falando de Jesus Cristo, do livro de Mateus. Mateus é evangelista.
falamos no bloco passado, que ele era um coletor de impostos. Trabalhava na coletoria, ele era funcionário público. Então ele entendia de reino, de rei. Ele escreve e descreve Jesus como rei. Lembra que eu falei para você de 4 seres viventes? Um ser vivente com 4 rostos. Quem olhava de um lado via esse animal, quem olhava de frente via o leão. Quem olhava de cá via um boi. Quem olhava de cá via um homem. Quem olhava do outro lado via uma águia. Um animal só, que é Jesus Cristo. Então, quando chegamos em Mateus, Mateus descreve isso. E eu vou ler, Luiz, para você. Quero que você preste bastante atenção. O versículo do livro de Mateus, Mateus capítulo 1, verso 1, ele fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante isso? Sim. Por que ele fala de Davi? Quem é Davi? Para eles lá. Porque Davi é um rei. Um rei que foi rei de Israel um bom tempo atrás. Então, quando você vai lendo o primeiro capítulo de Mateus, você vai vendo ali uma linhagem real. E também, Luiz, correto, a linha de Mateus. Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é 3 capítulos um pouco mais duro, porque ele é rei. Por Mateus ser do governo, entendido de governo, falou de Jesus como rei. correto. Mas tem mais um texto, Luiz, eu quero ler para você, depois você pode completar. Aí é capítulo 2 de Mateus, verso de 1 a 4. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. Olha aqui. Os 3 reis magos, você já viu o filme, já acompanhou, eles perguntaram a Jerusalém. E eles foram a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque é a capital. Sim. Então é lá que mora o rei. Se fosse no Brasil, ia onde? Em Brasília. Onde está aquele que é o rei dos judeus? Então, Mateus fala desse rei Jesus. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouco mais dessa pessoa de Jesus, mas também aplicasse para nós, para o amigo de casa, ajudasse ele, como que esse Jesus quer também que nós sejamos. Porque nós estamos aqui nessa terra, eu estou aqui, aliás, o projeto Café com Deus é produzir pessoas que governam, pessoas que reinam. Jesus é rei, ele governa. Não é, Luiz? Mas na sua casa, na minha casa, na sua casa, precisamos de pessoas que governam, pessoas que reinam sobre as situações, sobre as coisas negativas, sobre muitas coisas. Esse país, essa cidade que nós vivemos, precisa de homens que governam. Não é isso, Luiz? Com certeza. Adalto, é interessante que o primeiro evangelho trata e revela o Senhor Jesus como rei, mostrando que na nossa experiência, no nosso cotidiano, nós precisamos de ter um governo. A nossa vida particular, a nossa vida no nosso trabalho, na nossa casa, eu e você precisamos experimentar o Senhor Jesus como o nosso rei, como aquele que deve administrar as nossas atitudes, os nossos negócios, a nossa família, a nossa vida. Encabeçamento, né? O nosso cabeça, ele tem que ser o nosso cabeça, o nosso rei. Nosso rei. E o Senhor Jesus, na verdade, Adalto, ele vai mostrar ao longo do livro de Mateus que ele é um rei que tem autoridade, ele tem governo, porém, ele necessita da nossa humildade, da nossa submissão, para que eu e você possamos ser abençoados pelo reino dele. E digo mais, em Mateus,
o Senhor Jesus, ele nos ensina a orarmos. Mais adiante nós vamos ver que ele diz assim, que nós devemos orar: venha o teu reino. Venha o teu reino. É Mateus. Em Mateus ele fala. Então, não adianta o Senhor Jesus ser rei do universo, mas não é o rei na minha vida. Ele não é o rei na minha casa, ele não é o rei no meu trabalho. E como nós já falamos por diversas vezes nesse programa aqui, que o Senhor Jesus, na verdade, como rei, hoje ele já é o Espírito. E como Espírito, eu posso falar: Senhor Jesus, nós podemos falar: Senhor Jesus, venha governar sobre a minha vida, venha governar sobre o meu trabalho, venha governar sobre as minhas coisas. Eu preciso estar sob o governo do Senhor Jesus, como um rei. Não é? E na experiência, nós vamos ver todas as pessoas que foram encontrando com o Senhor ao longo do livro de Mateus, na verdade, eles ganharam a vida deste próprio rei. E eu e você, amigo de casa, amiga de casa, nós precisamos ter essa experiência de conhecermos o Senhor Jesus como aquele que é o nosso rei. Só há um único rei, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse rei, ele quer ser rei. Ele é rei, mas ele tem governado a sua casa, a sua pessoa. Eu te pergunto, eu pergunto para mim, você e eu, quantas vezes, Luiz, Sim. eu fiz e faço coisa da minha cabeça? Perfeito. Se eu tenho dinheiro, quem tem dinheiro então, faz o que dá na cabeça, não é isso? Então ele não procura o rei. Senhor, eu compro esse carro ou não? Porque às vezes não é necessário. Então isso que eu quero mostrar para vocês, o nosso projeto, Café com Deus, primeiramente que esse rei Jesus governe primeiramente a sua vida, a sua família. Há um encabeçamento, Luiz. Deus, Cristo, homem, mulher, filhos. Isso é Bíblia. Há uma linha, né? Há uma hierarquia. E hoje, essa sociedade moderna, as coisas inverteram os papéis. Então Deus, Correto. Porque Deus encabeçou Cristo. Cristo é encabeçado Cristo é o Filho. Ele é encabeçado no Pai. Sim, sim. Você, homem, né? O masculino, precisa estar encabeçado em Jesus. Esposa, é questão de encabeçamento, não é questão de estar mandar ou não mandar, é de encabeçamento. Então, esposa encabeçada no marido. Sim, sim. Filhos, Correto. encabeçado na mãe. Sim. Hoje inverteu. O caos que nós vivemos, Luiz, na sociedade humana hoje, nada mais, nada menos, falta de encabeçamento, falta de governo. Eu só quero ler um versículo aqui, para o tempo, esse bloco está acabando. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os teus 7 selos. Meu amigo, esse rei, ele está em toda a Bíblia, do início até o final. E nós queremos que esse rei seja o rei da sua vida. Vou fazer um intervalo, Luiz, e volto daqui a pouquinho para falar do Rei Jesus. Amém. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o programa Café com Deus. Estamos falando hoje com o Luiz sobre o livro de Mateus. Estamos falando que o evangelista Mateus, descreve Jesus como o rei. Estamos falando que há uma visão em Ezequiel, capítulo 1, que Ezequiel viu
um animal com 4 rostos: boi, águia, leão e homem. E nada mais, nada menos do que Jesus Cristo nos evangelhos. Estamos falando de hoje de Mateus como leão. A linha de Mateus é uma linha de reino, porque Mateus era um funcionário público, entendia de reino e de rei. Amanhã nós vamos falar sobre Marcos, que é um outro aspecto. Não perde amanhã e não perca. Ô Luiz, nós estávamos falando no bloco anterior que existe hoje, no intervalo aqui, um dos nossos assessores, ele disse para nós que o mundo que nós vivemos hoje, diz a Bíblia que ele jaz no maligno. E há uma força contrária ao imperador. E imperador, a palavra imperador vem de império, e não é um governo, como diz hoje, gostoso, prazeroso, democrático. É um governo duro. Os imperadores, antigamente, eles imperavam mesmo. Era com mão forte. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e há um império das trevas por todas as ruas que você anda. Todas as cidades que você vai, que eu vou, pelo menos, Luiz, eu observo que há um imperador. Há alguém fazendo essa bagunça toda com as famílias, com os jovens, nas drogas, nas confusões, nas brigas. Mas nós estamos aqui trazendo um antídoto, um rei para destruir esse império das trevas, que é Jesus Cristo. Por isso estamos falando, Luiz, que Jesus é rei, e primeiramente governar você, me governar a mim, governar você. A partir de nós, a proposta da Bíblia e do Café com Deus é que você mude essa cidade. É que você transforme a sua família. A partir de dentro de você. Esse é o nosso projeto, é o que Deus quer para você. Deus não quer que você mude de lá, vai para cá, Luiz, mude de religião. Não. Deus quer entrar em você, na pessoa de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. A partir daí, Luiz, vai crescendo, desenvolvendo. Você falou a semana passada, não sei se você nos viu, que Deus entra no Espírito, vai ganhando a alma, ganhando o corpo. É assim que Deus quer governar. Primeiramente, o seu espírito precisa ganhar o Espírito de Deus. Esse Deus Rei. Adalto, é interessante esse compartilhar, porque quando o Senhor Jesus nasceu, imediatamente, ele começou a incomodar um governo presente que estava lá, que nós lemos no versículo. Está aqui, Mateus ele incomodou 2, o rei Herodes, havia um rei Herodes, mas foi anunciado pelos reis magos. Olha lá, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Porque, na verdade, o Senhor Jesus, ele incomoda, a verdade, o inimigo de Deus, que é Satanás. Satanás é o adversário de Deus. É o adversário de Jesus. E, como você falou, ele tem um império hoje. Não precisamos ser especialista no dia a dia, ou se abre os noticiários, Adalto. Abre os noticiários hoje. Os absurdos que ocorrem hoje. A sociedade está totalmente desprotegida. Nós estamos desprotegidos porque há um império satânico. Nós somos obrigados a revelar isso. Tem jeito de falar. Desde todos os ambientes da sociedade está assim, porque há um império que quer impedir a autoridade, quer impedir o Jesus Cristo como rei para estabelecer o seu reino. Não existe rei se ele não tiver um reino. Então, junto com a pessoa do Senhor Jesus, Adalto, é isso que eu queria falar, compartilhar, é o seguinte, que ele quer estabelecer o reino dele. Quando Mateus estabeleceu ele como rei, revelou ele como, revela no seu livro, no seu evangelho, o Senhor Jesus como rei, ali é dito por várias vezes, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o Senhor Jesus ele tem uma missão muito clara e definida. O Pai designou ele como rei para introduzir, para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Poxa, Luiz. Isso
ele foi preparado desde menino, por isso que havia oposição. Você percebeu, Adalto? Ele mal acabou de nascer, já houve uma perseguição, a Maria e José teve que pegar ele e cascar fora para o Egito. Foi para o exílio já. Já foi para o exílio, já teve que fugir um bebezinho. E já começou as perseguições. Depois Mateus capítulo 4 já começa a mostrar ele sendo tentado, provado, e ali, né, começou várias lutas. Por quê? Sobre os ombros do Senhor Jesus tinha uma incumbência muito grande, que era estabelecer aqui nessa terra o reino dos céus. Por isso que há uma palavra de ordem no Evangelho de Mateus. Arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Adalto, um dia eu ouvi essa palavra, alguém falou desse Jesus para mim como rei, e meus olhos foram abertos pela misericórdia de Deus, e eu percebi que eu estava sob a mão de Satanás, fazendo a vontade de Satanás, os desejos de Satanás, estava iludido, cego, pobre, nu, estava confuso. Mal na foto. Mal na foto. Mas, e aí, quando veio essa palavra de ordem, arrependei-vos, significa ter uma mudança de mente, e por ouvir o Evangelho, talvez você de casa, agora, nesse instante, você está ouvindo essa palavra, quem sabe chegou a sua oportunidade agora de você se arrepender. Se arrepender significa se você voltar o seu coração das trevas para esse rei, que é Jesus, e você poderá ser introduzido no reino do Senhor Jesus. E como nós podemos fazer isso? Você aceitando o Senhor Jesus como rei, como nós já falamos aqui várias vezes, através de invocar o nome dele. Se você falar, ó Senhor Jesus, eu convido você agora, nesse instante, a fechar os seus olhos, se você ainda não tem Jesus como seu rei, e repetir comigo as seguintes palavras. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus. Repita comigo, mais forte, abra sua boca, fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu me arrependo agora. Eu me arrependo agora. Eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti. Das trevas. Trevas. Do império das trevas. Império das trevas. Para a verdadeira luz. Para a verdadeira luz. Eu quero fazer parte do Teu reino. Eu quero fazer parte do Teu reino. Do reino de amor. Do reino de amor. Do reino de vida. Do reino de vida. Do reino de luz. Do reino de luz. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Me salva agora. Me salva agora. Amém. Amém. Meu amigo, você está conseguindo tocar no nosso coração? No nosso espírito? Está tocando? O que nós queremos passar para você? Nós queremos mudar uma sociedade, Luiz. Adalto, e quando nós invocamos agora o nosso amigo de casa, a nossa amiga de casa que aceitou nesse momento o Senhor Jesus como o rei, ele foi introduzido no reino de Jesus. É isso, Luiz. Estamos libertos. Poxa, lindo. Libertos. A situação pode existir, tá aí afora, mas nós mudamos de reino. Mudou de esfera. Nós declaramos que o nosso rei não é nenhum homem qualquer, não é Satanás, mas o nosso reino é Jesus. Nosso rei é Jesus. Isso. E agora nós queremos estar junto com aqueles que estão nesse reino. Sim. Tá certo? Olha, amigos, eu queria chamar você para estar conosco. Olha o endereço aqui. Nosso projeto Café com Deus, nosso espaço, aos sábados. Faz uma forcinha, por favor. Junto nesse reino, com aqueles Vamos que reino. estar conosco no reino. Sim, vamos mudar uma sociedade. Vamos mudar a sociedade. E lembrar você que nós estamos meia hora agora, todos os dias. Nós estamos começando às 17h30, ok? 17h30 até às 18 horas. Sei que estava nos vendo antes, era 15 para 6, agora liga um pouquinho mais cedo, tá bom? E nós queremos estar a semana inteira. Amanhã, Luiz, eu vou chamar o Vavá. O Vavá estará conosco para falar de Marcos. Tem muita experiência. Ele é experiente de Marcos. Amém, tá? Amém. Meu amigo, Deus te abençoe e até amanhã. Fique na paz. Amém.